Paz, igreja, eu gostaria de trazer uma mensagem neste dia para nós, que se encontra em Êxodo capítulo 29 e o verso 38 a 46, quando Deus ele dá uma ordem sobre o sacrifício diário, destacando aqui que o sacrifício ele tinha que ser diário. E todos os dias, se você pegar no capítulo de Gênesis, capítulo 29, do verso 38 a 46, vocês vão entender melhor que Deus ele dá uma ordem a Arão e que Arão deveria manter aceso o altar do holocausto de manhã, fazer a manutenção de manhã e à tarde. E esse sacrifício tinha que ser diário, E trazendo para os nossos dias, quando eu começo a ler o Deus do Antigo Testamento, não que o Deus do Novo Testamento seja diferente, não, mas é que antes, o sacrifício era feito por animais, Sabemos que quando Jesus ele veio, ele é o nosso sacrifício, Ele foi dado em sacrifício por nós, pelos nossos pecados. Mas falando dessa parte em específico do capítulo 29, do verso 38 ao 46, quando Deus ele dá uma ordem a Arão, fala para Moisés, para que Moisés instrua Arão, que Arão que deve ir até o altar e manter o altar aceso, o holocausto, que o holocausto se mantivesse aceso manhã e tarde. Ele tinha que fazer a manutenção de manhã e de tarde. E trazendo para os nossos dias de hoje, como está a nossa vida, como nós temos feito a manutenção da nossa vida espiritual para com Deus, Porque Deus, quando ele fala para Arão, ele fala que esse sacrifício ele deve ser diário. O sacrifício tinha que ser diário, E sabemos que nós estamos no tempo da graça, louvado seja o nome do Senhor, Por isso. Mas, quando eu olho para o Antigo Testamento e para essa passagem, e para as outras mais passagens que eu tenho lido e que eu tenho meditado, eu vejo aqui um Deus muito exigente. Aleluia. Deus ele é muito exigente, louvado seja o nome do Senhor. E aqui era uma ordenança que Deus tinha dado para Arão, que o altar do sacrifício, esse sacrifício ele tinha que ser diário. E o que nós temos oferecido para o Senhor? E como está o nosso altar diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Será que eu tenho lembrado apenas do Deus? Aleluia! Do Deus que me pode curar, do Deus que pode me abrir uma porta, aleluia. Mas a manutenção da nossa vida espiritual, do nosso altar, ele tem que ser constante e diário. Nós temos que fazer a manutenção diariamente. Remover as cinzas do altar, louvado seja o nome do Senhor. Para que o altar se mantenha aceso, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Isso tem que ser diário, era uma ordenança, era uma ordem. E Deus ele é muito exigente com as coisas dele. Deus ele é extremamente cuidadoso. Deus ele é um Deus muito detalhista. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não aceita qualquer coisa. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 13, do Êxodo em diante, que você começa a ver as ordens de Deus, as leis que o Senhor ele impõe sobre aquele povo, você vê um Deus muito exigente. E Deus ele não aceita qualquer coisa.
Existia todo um parâmetro, todo um cuidado de como deveria ser feito aqueles sacrifícios para o Senhor. Deus, ele não aceitava animais com nenhum tipo de defeito. Aleluia! E trazendo para os nossos dias, Deus, ele não aceita qualquer adoração. Deus, ele não aceita, ele não nos aceita 99,9%. Deus, ele nos quer 100% para ele. Louvado seja o nome de Deus. Eu senti no meu coração, neste dia, de deixar essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos fazer a manutenção diária da nossa vida. Que possamos fazer a manutenção do nosso altar diariamente para o Senhor. Aleluia. Tem outra passagem na Bíblia que diz o seguinte, que Deus fala assim para Moisés: Moisés, suba agora que eu quero falar com você. E Moisés estava preparado para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Nós temos que estar preparados para quando o Senhor nos chamar, para quando o Senhor dizer assim: soldado, eu preciso de você hoje. Alabassu e andarabassu e andarabassou. Possamos estar em pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Será que estamos prontos para ouvir o chamado e a voz de Deus? Será que a manutenção do nosso altar, ela tem sido feita diariamente? Quais são as cinzas que precisamos tirar? Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as cinzas que precisamos limpar do nosso altar para que o fogo, ele seja constante na nossa vida? Aleluia! Precisamos reparar o nosso altar para que a chama do Espírito Santo de Deus, ela queime e continue a queimar dentro de nós. Para que a presença de Deus, ela possa ser constante na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É claro, é visível aqui que essa manutenção, ela tem que ser diária, porque o sacrifício era diário. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos dá uma ordem neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos a manutenção diária do nosso altar, para que o nosso sacrifício seja aceito diante do nosso Deus. Para que possamos estar de pé, aleluia, para quando Ele nos chamar, possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor, Ele possa nos dar um espírito de ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você e a sua casa possa ser referencial e bênção, aleluia, na vida de muitos. O Senhor, Ele quer nos usar neste tempo. A Bíblia fala que é em tempo e fora de tempo. É este tempo, é hoje que Deus, Ele quer nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Que essa palavra possa arder dentro dos nossos corações neste dia. E que o Senhor, aleluia, possa nos despertar para fazer a manutenção diária do nosso altar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o fogo, ele possa ser constante. Louvado seja Deus. Aleluia, na nossa vida. Independente das circunstâncias, independente das situações. Aleluia, que nós nos encontramos. Deus, ele tem que ser prioridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos reparar o nosso altar neste dia. Que possamos fazer a manutenção diária. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar pronto para quando o Senhor nos